Imagine uma usina, onde montanhas de sucata não são lixo, mas o futuro. A cada ano, a humanidade recicla mais de 1,5 bilhão de toneladas de aço. E é aqui que essa ruína fria ganha uma segunda vida. Guindastes gigantes com ímãs levantam toneladas de metal enferrujado no ar, como se fossem brinquedos de criança. E a seguir, o mais impressionante. 3 eletrodos de grafite criam um relâmpago de 3.000 graus, que transforma esses destroços em um rio fervente de aço. Isso não é apenas produção, é a alquimia espetacular da indústria moderna. E agora você verá como nasce um verdadeiro gigante de metal. Em um enorme pátio a céu aberto, que se estende por hectares, jazem montanhas de sucata. É um cemitério de navios velhos, vagões de trem cortados, vigas de construção e equipamentos industriais. Sobre essas colinas de metal, pairam guindastes pontes gigantes. Em vez de um gancho, eles têm um enorme eletroimã, parecido com um disco voador. Com um zumbido, ele desce sobre uma pilha de sucata e, com um rangido metálico, toneladas de aço grudam nele. O guindaste carrega essa colheita e a despeja em uma enorme cesta de aço, chamada de cesta de carregamento. O processo parece uma criança gigante brincando na caixa de areia. Só que em vez de areia e pazinha, é metal enferrujado e um ímã de várias toneladas. Quando a cesta está cheia, ela começa sua jornada para o coração da fundição. E o coração da usina é o forno elétrico a arco. Um caldeirão gigantesco, do tamanho de uma pequena piscina, revestido por dentro com uma espessa camada de tijolos refratários. Acima dele, pairam 3 colunas maciças de grafite, grossas como troncos de árvores centenárias. São os eletrodos. O guindaste leva a cesta de carregamento até o forno. Seu fundo se abre e, com um estrondo ensurdecedor de uma avalanche de metal, toneladas de sucata fria caem lá dentro. O chão treme com o impacto. Em seguida, uma tampa maciça fecha o forno. Os 3 eletrodos gigantes descem lentamente até ficarem a poucos centímetros da superfície do metal. E nesse momento, o operador aplica a tensão. Entre as pontas dos eletrodos e o metal, um arco elétrico se acende. Não é uma faísca, é um relâmpago contínuo e ofuscante, que golpeia com uma força incrível. A usina se enche de um rugido profundo e ensurdecedor, semelhante ao de um avião a jato decolando. A luz do arco é tão brilhante que é impossível olhar sem óculos de proteção especiais. A temperatura na zona do arco sobe instantaneamente para 3.000 graus Celsius. O aço, mesmo o mais grosso, não tem chance. Ele começa a derreter, escorrendo em riachos como a cera de uma vela. Em 1 ou 2 horas, toda aquela montanha de sucata fria se transforma em um lago fervente e ofuscante de metal líquido. Nesse momento, aditivos especiais são adicionados ao metal derretido. Elementos de liga, como manganês, cromo, molibdênio. É como um chefe de cozinha adicionando especiarias a um prato para obter o sabor ideal, ou seja, a resistência e a plasticidade ideais do aço para nossa âncora. Enquanto o metal derrete, em outra parte da usina, um trabalho não menos importante e meticuloso está acontecendo: a criação do molde. Não se pode simplesmente despejar 100 toneladas de aço em qualquer coisa. O molde para uma âncora é, por si só, uma enorme estrutura de engenharia. É feito de uma areia especial, misturada com resinas aglutinantes. Primeiro, cria-se um modelo preciso de madeira ou isopor da âncora em tamanho real. Em seguida, este modelo é coberto com areia em enormes caixas de metal,
chamadas de caixas de moldagem. A areia é cuidadosamente compactada e as resinas endurecem, transformando-a em uma casca forte como pedra. O molde é feito em duas metades, para que o modelo possa ser removido depois. Dentro desses blocos de areia, é criado um complexo sistema de canais, o sistema de alimentação. São os vasos sanguíneos, pelos quais o metal derretido fluirá para a cavidade, bem como canais para a saída de gases, para que não se formem bolhas no interior. Quando ambas as metades do molde estão prontas, elas são unidas, presas e enterradas em um poço de areia profundo no chão da usina. Isso é feito para que a pressão colossal do metal líquido não rompa o molde. Incrivelmente interessante, não acha? E então chega o clímax. Um guindaste enorme se aproxima do forno elétrico a arco. O forno se inclina e, através de uma calha especial, um rio ofuscante de aço líquido é derramado com um rugido em uma panela gigante, chamada de panela de vazamento. A panela, também revestida por dentro com tijolos refratários, sobe lentamente no ar e flutua sobre a usina, irradiando tanto calor que o ar ao seu redor treme. Ela se aproxima do local onde nosso molde está escondido no chão. Um fundidor, vestindo um traje prateado à prova de fogo, semelhante a um traje espacial, abre a válvula no fundo da panela. E de lá, um fluxo poderoso e branco-dourado de metal jorra para baixo. É como se alguém estivesse derramando um rio de sol. Com um chiado ensurdecedor e fontes de faíscas, o metal preenche o sistema de alimentação e começa a se espalhar pela cavidade dentro do molde. Este processo dura muitos minutos, até que toda a cavidade de 100 toneladas esteja completamente preenchida. Agora começa a etapa mais longa e tranquila, o resfriamento. A enorme massa de metal, escondida sob o solo, esfriará não por horas nem dias, mas por semanas. É um processo lento e controlado. Um resfriamento muito rápido criaria tensões internas no metal, o que o tornaria quebradiço. Durante várias semanas, o chão da usina sobre o molde permanece quente. E então, quando finalmente tudo esfriou, chega o momento do nascimento. Os guindastes levantam do poço um enorme bloco preto de areia e metal solidificados. Os trabalhadores, com marteletes e marretas, começam a quebrar o molde de areia. Com um estrondo e nuvens de poeira, pedaços da rocha de areia se desprendem, e debaixo deles, nossa âncora começa a aparecer gradualmente. Ela ainda não está bonita? Está preta, coberta por uma camada de carepa, e restos de metal do sistema de alimentação se projetam em todas as direções. Sua superfície é áspera como uma lixa. Começa o acabamento final. Os trabalhadores, usando cortadores de plasma que emitem jatos de fogo ofuscantes, cortam todo o excesso. Em seguida, com enormes esmerilhadeiras, das quais voam feixes de faíscas, eles limpam e alisam a superfície. Cada centímetro da âncora é verificado com ultrassom para garantir a ausência de fissuras internas. E somente após esta longa, quente e barulhenta jornada, nasce um titã de metal perfeito, liso
e incrivelmente forte. Ele é carregado em uma plataforma especial de múltiplas rodas e sai lentamente pelos portões da fábrica, pronto para iniciar seu serviço no fundo do oceano, segurando silenciosamente uma das maiores criações das mãos humanas. Para transportar tal produto até o porto, utiliza-se um transporte especial que parece algo de um filme de ficção científica. É uma plataforma modular autopropulsada. Ela se apoia em dezenas, às vezes mais de 100, rodas pequenas, mas extremamente resistentes, cada uma capaz de girar e se elevar independentemente. Parece uma centopeia metálica gigante. Com o auxílio da hidráulica, esta plataforma pode se posicionar sob a âncora, elevar-se um pouco, tirando-a do chão, e lentamente, na velocidade de um pedestre, levá-la até o porto mais próximo capaz de receber tal carga. Este movimento é uma operação especial completa. A rota é calculada com antecedência, a resistência de cada ponte é verificada e, às vezes, o tráfego nas estradas é bloqueado. Esta procissão lenta, acompanhada por luzes piscantes e especialistas técnicos, é um espetáculo por si só. Quase metade do peso do aço, mas sem perder em resistência. Um metal que não teme ferrugem, água salgada e pode até viver dentro do seu corpo sem causar alergia. Isso é titânio. Mas como, a partir da pedra que chamamos de minério, nasce este metal? Vamos dar uma olhada em sua jornada fascinante. O titânio não é encontrado em sua forma pura, como ouro ou prata. Ele está escondido em rochas chamadas rutilo e ilmenita. Essas rochas são pesadas, escuras e precisam ser extraídas da terra. Escavadeiras enormes, verdadeiros gigantes do mundo da construção, que, como titãs, rasgam a terra a dezenas de metros de profundidade. Suas caçambas, do tamanho de um carro pequeno, cravam no solo com um rugido, levantando toneladas de pedra, areia e argila. O ar se enche com o barulho dos motores e o ranger do metal, e nuvens de poeira se levantam para o céu, como nuvens de tempestade. Cada movimento da escavadeira é uma dança poderosa de metal e força, onde a precisão se combina com um poder incrível. Correntes gigantes e sistemas hidráulicos trabalham em harmonia, como músculos mecânicos, que permitem a essas máquinas superar até as rochas mais duras. É um espetáculo de técnica, onde cada passo nos aproxima de revelar os tesouros da Terra, o minério que será o começo de uma grande aventura industrial. O peso do minério extraído pode chegar a centenas de toneladas por dia. Após a extração, o minério é purificado de pedras, areia e ferro, usando separadores magnéticos e gravitacionais. É como uma peneira que separa as partículas desejadas. Agora começa a parte mais interessante. O titânio no minério é como um bolo com chocolate e creme, mas nós só precisamos do creme. Para isso, utiliza-se o processo Kroll, que consiste em duas grandes etapas. O minério é misturado com carvão e aquecido a uma temperatura muito alta, mais de 1000 graus Celsius. Ao mesmo tempo, é introduzido gás cloro, que reage com o titânio e o oxigênio no minério, formando uma substância líquida, o tetracloreto de titânio. Esta substância é purificada de impurezas para obter um gás líquido transparente e leve. A duração da reação e o ciclo tecnológico podem levar vários dias, com um controle rigoroso de temperatura e atmosfera para evitar a oxidação. O tetracloreto purificado entra em uma grande câmara hermética, onde é misturado com magnésio derretido a uma temperatura de mais de 1500 graus. O magnésio rouba o cloro, e o que resta é titânio puro na forma de uma massa porosa, chamada de esponja de titânio. Este processo dura vários dias
e exige uma proteção rigorosa contra o ar, pois o titânio reage muito rapidamente com o oxigênio. A esponja de titânio é resfriada e triturada, e depois compactada em grandes briquetes. São como grandes briquetes cilíndricos, que em forma e tamanho se assemelham aos briquetes de combustível usados em caldeiras. O peso de um briquete pode chegar a vários quilos, o que os torna convenientes para transporte e processamento posterior. São cilindros compactos com aproximadamente 7,6 centímetros de diâmetro e até 35,6 centímetros de comprimento, o que facilita seu armazenamento, transporte e uso futuro na produção de artigos de titânio. Depois que os lingotes de titânio são obtidos por fusão e fundição, começa a próxima etapa importante: a conformação do metal nas formas desejadas, que depois se tornarão peças para a aviação, medicina, engenharia mecânica e outras indústrias. Este processo inclui forjamento, laminação e outros métodos de processamento de titânio que permitem dar ao metal as dimensões, a forma e as propriedades necessárias. Primeiro, os lingotes de titânio são aquecidos a altas temperaturas, geralmente cerca de 950 graus Celsius. Tal aquecimento torna o metal mais plástico e aumenta sua capacidade de deformação sem rachaduras ou danos. No entanto, mesmo aquecido, o titânio permanece um metal muito forte e duro. Portanto, seu processamento requer equipamentos especiais, máquinas modernas com acionamentos potentes, capazes de criar forças enormes. Um dos métodos mais comuns de conformação do titânio é a laminação. Neste processo, o lingote passa entre rolos que gradualmente reduzem a espessura do metal e o alongam. A laminação permite obter finas chapas de titânio com espessura uniforme e superfície lisa. Essas chapas são então usadas para fabricar fuselagens de aviões, implantes médicos, peças de motores e muitos outros produtos. Além da laminação, o forjamento é amplamente utilizado, um processo no qual o metal é submetido a pressões de impacto ou graduais para lhe dar a forma desejada. O forjamento de titânio é realizado em prensas ou martelos especiais, que podem criar uma pressão enorme. Graças ao forjamento, a estrutura do metal se adensa, o que aumenta sua resistência e tenacidade ao impacto. Isso é especialmente importante para peças que trabalharão em condições difíceis, como em motores de aviação. O titânio também pode ser dobrado, cortado e perfurado, mas devido à sua alta resistência e natureza dura, essas operações exigem o uso de tecnologias modernas e ferramentas especiais. Para o corte, são utilizadas ferramentas de corte de diamante ou carboneto, que não perdem o fio e são capazes de trabalhar com titânio sem superaquecer. A perfuração de titânio é realizada com refrigeração especial para evitar o superaquecimento e a deformação do metal. Outra característica do titânio é sua tendência a reagir com o ar em altas temperaturas, o que pode levar à formação de películas de óxido duro na superfície. Portanto, todas as operações de aquecimento e conformação do titânio são realizadas em um ambiente protegido, sob vácuo ou em gases inertes, para preservar a pureza do metal e suas altas propriedades mecânicas. Aviões e naves espaciais contêm até 30% de titânio, porque ele é leve e suporta grandes cargas. Os implantes de titânio não são rejeitados pelo corpo, por isso são usados para próteses, implantes dentários e até marca-passos. Carros esportivos usam titânio para reduzir o peso e aumentar a velocidade. Turbinas, equipamentos químicos, navios, tudo isso é frequentemente feito de titânio devido.
A tecnologia mais revolucionária que começou a ser usada recentemente é a impressão 3D com titânio. Aí está, o futuro em nosso dia a dia. Imagine que, em vez do corte ou forjamento tradicional do metal, uma peça é literalmente cultivada camada por camada, como se estivesse construindo um quebra-cabeça com um material mais resistente. Este método permite criar formas super complexas com cavidades internas, nervuras finas e padrões geométricos complexos, que antes eram impossíveis de fabricar pelos métodos convencionais. Graças à impressão 3D, é possível reduzir o peso das peças, mantendo sua resistência, o que é muito valioso para a aviação e a indústria espacial. O processo ocorre em câmaras especiais, onde o pó de titânio é derretido por um laser ou feixe de elétrons, controlando precisamente cada camada. Isso não é apenas tecnologia. É o futuro que já hoje ajuda a criar peças mais leves, mais fortes e mais eficientes para as tarefas mais complexas.